É impressionante o que eu recebo de perguntas sobre isso. A viúva, se casar de novo, perde a pensão militar? E a filha? Se estivermos falando de Forças Armadas, temos uma resposta. E se estivermos falando de forças estaduais, forças auxiliares, teremos outra resposta. Fique comigo até o final desse vídeo. Bem-vindos de volta! Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você, para mais e mais pessoas. Vamos começar primeiro pela filha do militar. O artigo 7º da Lei 3765 de 1960, lá na sua redação original, ele dizia: são beneficiários os filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos. Ele coloca aqui: filha de qualquer condição tem direito à pensão militar. Os filhos homens, somente se forem menores ou maiores incapazes. E de onde surgiu essa história que a filha do militar não pode casar sem perder a pensão? Houve uma lei, a Lei 8216, lá em 1991, que dizia filha solteira. Essa lei foi julgada inconstitucional, foi declarada inconstitucional pela DIN 574-0. Declarada a sua inconstitucionalidade, é como se ela nunca houvesse existido. O que houve então depois, quando veio a medida provisória 2215, não trouxe o requisito da filha permanecer solteira. E o que houve depois da Lei 13954, a Lei 13954 também não trouxe o requisito da filha permanecer solteira para manter a pensão. Ou seja, a filha do militar das Forças Armadas pode sim se casar sem perder a pensão militar. E como fica a situação da viúva desse militar? A viúva do militar pode casar novamente sem perder a pensão militar? Sim, a viúva do militar pode se casar sem perder a pensão militar, tanto na redação da Lei 3765 original, como na redação da Lei 3765 com as alterações da medida provisória 2215, nós não temos a exigência de que a viúva permaneça sem se casar novamente, ou seja, mantenha a condição de viúva para permanecer recebendo a pensão militar. Em muitos estados, isso já foi diferente. A viúva, quando se casava, perdia a pensão militar. Não é o que acontece nas Forças Armadas. Nós podemos, inclusive, analisar o artigo que trata da perda da pensão militar, e lá não temos o casamento da viúva como uma causa de perda da pensão militar. Vamos ver? Perderá a pensão militar a viúva que, por exemplo, perder o poder familiar, o antigo pátrio poder. Não tem nada a ver com o casamento dessa viúva. Também perderá a pensão militar aquele beneficiário que atingir os limites previstos em lei. Nós tínhamos, por exemplo, filhos menores que deveriam atingir 21 anos. Agora os filhos menores podem atingir 21 a 24 anos. Também perderá a pensão militar aquele beneficiário que renunciar à pensão expressamente. E temos um aqui curioso, na verdade dois, eu vou inverter um pouquinho a ordem. Vamos colocar aqui: perderá a pensão militar aquele beneficiário que tenha seu vínculo matrimonial com o militar instituidor anulado por decisão exarada após a concessão da pensão do cônjuge. Por exemplo, se eu tiver um casamento anulado após a morte do instituidor, aí sim, essa viúva poderia perder a pensão militar. E agora nós temos um outro caso muito parecido com a indignidade do Código Civil. Perderá a pensão militar o beneficiário que tenha sido condenado por crime de natureza dolosa, do qual resulte a morte do militar ou do pensionista instituidor da pensão militar.
Muito bem, a mulher que matar o marido e for condenada, aí sim ela perderá o direito à pensão militar. Sobre este caso, quando eu ainda estava nas Forças Armadas, eu acompanhei o caso de um garoto que matou o próprio pai, mas o garoto ele era menor e menor não comete crime, comete ato infracional e, portanto, ele teve direito à pensão militar porque ele não se enquadrava exatamente neste inciso aqui. Entendido, senhoras? A viúva, quando se casava antes da Lei 13.954, ela perdia a condição de dependente e, portanto, perdia o acesso aos hospitais. A filha, quando se casava antes da Lei 13.954, ela deixava de ser solteira, que era um requisito lá do Estatuto dos Militares para manter a sua condição de dependente. Esses artigos, tanto da viúva como da filha, foram revogados. Hoje, viúva e filha eventualmente perdem o acesso aos hospitais por outros motivos, mas nenhuma delas perde a pensão militar se por acaso se casar de novo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo, e entregue eles sempre para você, para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e não vacile com a Covid-19.